Você já ouviu falar de Juana Barraza, a matadora de idosas? Sua história é tão intrigante quanto perturbadora, uma verdadeira jornada pelas profundezas da mente humana e dos segredos sombrios que ela esconde. Neste vídeo, vamos revelar cada detalhe desse caso que abalou o México e deixou uma marca na história do crime. Então deixe seu like e prepare-se para uma análise impactante. Acompanhe cada minuto, porque entender como alguém se torna um monstro pode nos ajudar a reconhecer sinais de perigo e proteger aqueles que amamos. Se você gosta dos nossos vídeos, não esqueça de deixar seu like, isso nos ajuda muito. Comente o que achou do vídeo e se tiver alguma sugestão de tema, compartilhe com a gente nos comentários. Sua participação é super importante. Na pequena cidade de Epazoyucan, México, em 1957, nasceu uma menina destinada a se tornar uma das figuras mais temidas do país. Juana Barraza veio ao mundo em meio à pobreza extrema, filha de uma mãe alcoólatra e um pai ausente. O ar pesado da miséria e da negligência pairava sobre seu berço improvisado, prenunciando uma vida de provações. À medida que Juana crescia, os horrores de sua infância se intensificavam. As paredes finas de sua casa não conseguiam abafar os gritos de sua mãe embriagada ou os sons perturbadores dos homens que entravam e saíam. Com apenas 12 anos, Juana enfrentou o inimaginável. Foi vendida a um homem mais velho, uma experiência que plantou as sementes de um ódio profundo e implacável em seu coração. Os anos passaram, e Juana, agora uma jovem mulher, encontrou no wrestling mexicano uma válvula de escape para sua raiva reprimida. Sob as luzes ofuscantes do ringue, ela se transformava em La Dama del Silencio, a Dama do Silêncio, irônico considerando o turbilhão de emoções que fervia dentro dela. Cada golpe, cada queda no tatame era uma catarse, um grito silencioso contra as injustiças que sofrera. Mas o destino, sempre implacável, tinha outros planos para Juana. Com o avanço da idade, sua carreira no wrestling entrou em declínio. As lutas tornaram-se escassas, o dinheiro, mais raro ainda. Com 4 filhos para alimentar e nenhum apoio, Juana se viu encurralada pela vida mais uma vez. Foi nesse momento de desespero que algo dentro dela se quebrou irreparavelmente. O ano 2000 marcou o início de uma fase sombria na vida de Juana Barraza, conhecida posteriormente como a matadora de idosas. Naquela fatídica noite de inverno, ela cometeu seu primeiro assassinato, vitimando uma mulher idosa e vulnerável. O crime parecia inicialmente motivado por roubo, mas escondia uma profundidade psicológica inquietante. Juana, que antes conquistava aplausos nas arenas como lutadora, agora entrava para a história pelo seu lado mais sombrio. Nos anos seguintes, ela refinou seu modus operandi com precisão assustadora. Disfarçada de enfermeira ou assistente social, abordava idosas sozinhas, ganhando sua confiança com um sorriso acolhedor e palavras suaves. Uma vez dentro de suas casas, revelava sua verdadeira face. Com uma combinação de força física e astúcia, dominava suas vítimas e as matava com brutalidade, deixando pouco ou nenhum rastro. O medo rapidamente tomou conta da cidade do México. Idosas passaram a trancar suas portas, desconfiar de qualquer estranha e até evitar sair de casa. A imprensa sensacionalista amplificava o terror, transformando Juana em uma figura quase mítica. Manchetes gritavam: "A matadora de idosas ataca novamente", enquanto o público exigia respostas e justiça. A polícia, no entanto, enfrentava dificuldades. Juana parecia sempre estar um passo à frente, desaparecendo sem deixar pistas. Ela não seguia um padrão fixo, dificultando qualquer tentativa de previsão ou captura. As autoridades estavam perdidas, especulando sobre possíveis cúmplices ou até mesmo ligações com cultos obscuros. A cada novo crime, a tensão aumentava. Como Juana conseguia se infiltrar tão facilmente nas vidas de suas vítimas? O que a motivava a cometer tamanha crueldade? A cidade inteira vivia em suspense, enquanto a matadora de idosas permanecia oculta, desafiando todas as tentativas de detê-la. Essa história não é apenas sobre crimes, mas também sobre as profundezas da mente humana e o impacto devastador do medo em uma sociedade.
O ano de 2006 amanheceu com a promessa de ser igual aos anteriores para Juana Barraza. Mais um dia, mais uma vítima. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. Ao sair do apartamento de sua última vítima, Juana se viu face a face com algo que nunca esperava: uma viatura policial. O momento da captura foi eletrizante. A mulher que havia aterrorizado o México por anos estava ali, algemada e exposta. A revelação de sua identidade chocou a nação. Como poderia uma ex-lutadora, uma mãe de 4 filhos, ser a temida matadora de idosas? O julgamento que se seguiu foi um espetáculo midiático sem precedentes. Cada dia trazia novas revelações. Cada testemunho desvendava mais uma camada do enigma que era Juana Barraza. A promotoria apresentou evidências meticulosamente coletadas, ligando-a a dezenas de assassinatos. A defesa, por sua vez, tentava pintar o retrato de uma mulher quebrada por uma vida de abusos e negligência. No banco dos réus, Juana permanecia impassível, seus olhos escuros guardando segredos que talvez nunca fossem revelados. Confessou alguns crimes, negou outros, deixando o júri e o público se perguntando onde terminava a verdade e começava a mentira. Finalmente, após semanas de intenso debate jurídico, o veredito: culpada. A sentença de 759 anos de prisão caiu como um martelo, encerrando oficialmente o reinado de terror de Juana Barraza. Mas as questões que seu caso levantou, sobre segurança, saúde mental e as consequências devastadoras do abuso infantil, continuariam a assombrar a sociedade mexicana por muito tempo. Hoje, atrás das grades de uma prisão de segurança máxima, Juana Barraza tem todo o tempo do mundo para refletir sobre sua vida extraordinária e terrível. E enquanto ela envelhece em sua cela, as ruas da cidade do México ainda guardam os ecos de seus crimes. Um lembrete sombrio de que, às vezes, os monstros mais temíveis são aqueles que vivem entre nós, escondidos à plena vista. Entre 1998 e janeiro de 2006, Juana Barraza Sampério espalhou o medo e a tragédia pela cidade do México. Conhecida como La Mataviejitas, ela foi responsável pela morte de cerca de 48 idosas, segundo estimativas oficiais. Sua captura finalmente trouxe alívio a uma nação aterrorizada, mas também revelou uma história sombria de dor e ressentimento. Durante os interrogatórios, Juana confessou que o motivo de seus atos bárbaros era o ódio profundo que nutria por sua mãe. Alcoólatra e abusiva, a mãe trocava a inocência da filha por cervejas, permitindo que Juana fosse repetidamente abusada. Esse passado traumático a transformou em uma assassina, que, com frieza calculada, se aproveitava da vulnerabilidade de suas vítimas. Embora acreditem que ela tenha tirado a vida de mais de 40 mulheres, Juana foi formalmente condenada por 17 homicídios, recebendo uma sentença de 759 anos de prisão. Sua história permanece como um dos casos mais aterrorizantes da história mexicana, levantando reflexões sobre os impactos do trauma e a busca por justiça. Mesmo condenada a passar o resto da vida na prisão, Juana Barraza, conhecida como La Mataviejitas, iniciou um relacionamento com Miguel Anjo, também condenado por assassinato e detido na mesma penitenciária, mas na ala masculina. O romance começou através de cartas trocadas entre os dois, e em 2015, Juana e Miguel oficializaram a união, atraindo grande atenção da mídia mexicana e internacional. Na época, ela tinha 59 anos, e ele, 74. Curiosamente, o casamento foi incentivado por um programa do governo mexicano que busca promover laços interpessoais entre prisioneiros. No entanto, a história de amor foi curta. Apenas um ano depois, Juana pediu o divórcio. Quando nos encontramos, o amor simplesmente desapareceu, declarou ela, conforme reportado pelo El País. Na verdade, o casal se viu pessoalmente pouquíssimas vezes. O primeiro encontro foi no dia do casamento, e no total, somaram apenas 3 encontros, com duração conjunta de cerca de 40 minutos. Em 2016, Juana decidiu encerrar o breve capítulo conjugal e voltar à vida de solteira. Obrigado por assistir. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para levar mais pessoas a refletirem sobre essa história impactante. Confira os livros recomendados na descrição, uma ótima forma de explorar mais a história e apoiar o canal.
e não perca o próximo vídeo que está na tela.